Olá, seja muito bem-vindo ao 11º episódio do podcast Entropia Jurídica, trazido a você por mim, Murilo Brandão, e pelo meu amigo e co-apresentador, Diogo Richter. Tecnologia, liberalização e a tendência de clientes de buscarem por um serviço jurídico melhor e cada vez mais barato, vem trazendo ao mundo jurídico novas oportunidades de empreendedorismo. Se antes a tendência natural do empreendedorismo na advocacia era a criação de um escritório de advocacia ou uma atuação mais tradicional, hoje já existe a possibilidade de utilização de tecnologia para a criação de legal techs, law techs e outras formas de empreender prestando serviços jurídicos que não necessariamente se relacionam com escritórios de advocacia em si. No episódio de hoje, entrevistamos Osni Passos. Osni é profissional com mais de 20 anos de experiência trabalhando nas áreas de tecnologia e gestão de projetos. Ele tem passagem por diversas empresas de Joinville e de Curitiba e já atuou em startups importantes aqui da capital paranaense, como a Madeira Madeira. Além disso, ele é fundador de diversas startups como a iContract e a Merrill. No episódio de hoje, tratamos da trajetória profissional e acadêmica do Osni para os ambientes profissionais pelos quais ele passou, e tratamos também de pontos de atenção relacionados a produtos e tecnologia que empreendedores devem ter ao criar suas empresas voltadas à tecnologia. E por fim, lidamos com a importância de um projeto de incubação e mentoria para o sucesso de startups de diversas frentes, especialmente as legal techs. Esse episódio faz parte de uma série especial de 2 episódios em parceria do EJ com o Innovation Hub, uma iniciativa de inovação do escritório Broto Campelo Advogados, que visa promover o empreendedorismo no mundo do direito. E para entrar em mais detalhes, para falar um pouco mais sobre o Innovation Hub, que é o nosso parceiro aqui nesse episódio no seguinte, convidamos aqui o Pedro Camargo, ele é o fundador do Innovation Hub, para apresentar um pouco mais sobre essa iniciativa. Obrigado, Murilo, obrigado, Diogo, a todo o pessoal do Entropia Jurídica. Fala, galera, meu nome é Pedro Camargo, sou fundador e CEO da InHub, a primeira aceleradora especializada em legal techs e law techs em Curitiba. Queria convidar todo mundo para conhecer a última novidade do mercado de inovação no que diz respeito ao direito no Brasil. A gente está lançando alguns editais de aceleração, trabalhamos também com mentoria a longo prazo e queremos atender de maneira especializada todos os que tiverem interesse no mercado jurídico no Brasil. Seja investidor, seja empreendedor, venha conhecer a gente. A gente já está com o nosso site e Instagram no ar, a gente já está rodando alguns primeiros projetos, já temos mais de 5 startups incubadas. Venha nos conhecer, entre em contato. O nosso site é o InHub, innhub.com.br, e o nosso Instagram, InHub, in.hub. No Instagram você também vai achar a gente, tá bom? Fica o convite, obrigado pelo espaço, um abração. Se gostarem do episódio, siga o Entropia Jurídica na sua plataforma de podcast de preferência e não deixe de recomendá-lo para familiares e amigos que possam se interessar pelo conteúdo. Entropia Jurídica está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcast e nas demais plataformas. Além disso, acompanhe as novidades do Entropia Jurídica em nossas páginas do LinkedIn e do Instagram, @Entropia Jurídica. Siga-nos lá, curta as publicações e avalie o nosso conteúdo. O apoio é muito importante para que a gente possa continuar a produzir o nosso trabalho. Espero que curta o episódio e até a próxima. Osni Passos, seja bem-vindo ao Entropia Jurídica. Olá, pessoal, tudo bom? Osni, seja muito bem-vindo aqui ao Entropia Jurídica. Para a gente aqui um podcast voltado aos profissionais de direito, a gente fica super feliz de receber profissionais que têm um background diferente do background jurídico para conversar com a gente sobre temas relacionados, né? Aqui a gente focando mais nas startups e nas legal techs especialmente. Osni, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, gostaria de falar aqui da sua trajetória profissional, os ambientes profissionais e acadêmicos pelos quais você já passou, para que a gente possa introduzir o episódio e oportunizar os nossos ouvintes para te conhecerem logo no trás para início. frente, né? Porque geralmente é mais fácil, porque é para quem começa a ficar velho, é mais fácil lembrar as coisas mais recentes. Mas em parte acadêmica, meu último formação acadêmica foi gestão de projetos na George Washington University, na FGV.
Antes disso, eu fiz engenharia de automação, eu fiz 2 faculdades, então eu gosto de sentar a bunda na cadeira e estudar. Fiz engenharia de automação e fiz também sistemas de informação antes disso. Então, 2 MBAs e 2 formações e técnico mecatrônico anteriormente. Meu TCC foi um robô, então um robô parecido com tem esses robôs aspiradores hoje em dia. Hoje em dia eu tenho um aspirador aqui em casa, robozinho, que se chama Aécio, né? Mas eu fiz um desses quando era da faculdade. Aécio, isso mesmo. É porque ele aspira e passa pó. Aspira e passa pano. Mas essa foi minha... Então dá para ver que meu background é basicamente técnico e de projetos. Em questão de... na parte profissional, hoje eu estou à frente da Melro, que é uma startup de aluguel residencial direto com o dono, sem intermediação, sem comissão, sem taxas, direto com o dono, com o inquilino. Também estou à frente da parte de tecnologia da iContract, que é uma empresa de assinatura eletrônica voltada para o mercado imobiliário. Antes disso, eu trabalhei como CTO na Hurricane, que trabalhava com Big Data para marketing digital, basicamente cookies, LGPD, entre outros. Hoje ela está à frente lá com a Adiopt e com o Tecmundo, um projeto que eu fiz lá com eles. Antes disso, eu trabalhei com gerenciamento de pagamentos de ONGs, que trabalhava numa empresa chamada Trackmob, que trabalhava com gerenciamento de pagamentos para Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, entre outras coisas. Parece que não, mas é um mercado gigante, foi bem, bem legal mesmo trabalhar isso. E antes disso eu fiquei só 6 anos na Madeira, desde o iniciozinho ali. Então, fiquei lá de 2012 até 2017. Legal. Foi uma das melhores experiências que eu tive. Antes disso, eu tive minha empresa, já trabalhei em outros lugares, mas daí acho que daí vai muito longe, né, o negócio, né? Eu sou um pouquinho velho, então se dá uma olhada no LinkedIn, lá tem todos os históricos, só que daí eu já fui até professor e outras coisas, tive outras experiências. Mas vamos parar por aí, senão vai ficar o episódio todo, né? Que legal. Eu não sei se posso revelar períodos de tempo aqui, mas são mais de 20 anos, né, de experiências de carreira, vai mais profissional longe, e tudo mais. Conta, né? Mas de startup, só de startup são 12 anos, cara. 12 anos de trabalhando com startup, quando o pessoal nem sabia direito o que era startup. Eu já fiz a minha primeira startup lá em 2010, onde eu fiz uma startup chamada Tudo Já. Falhei miseravelmente, porque eu fiz tudo errado, não fiz validação, não fiz nada. Como programador, eu fiquei trabalhando 6 meses com código, café e macarrão, né, para me alimentar. Só que eu não fiz validação nenhuma e fiz tudo errado. Então, como é que é já? A primeira startup que eu fiz, essa que fracassou numa startup eu já fiz. E o que te fez continuar assim nesse ambiente de startups, né? Imagino que antes disso você tenha trabalhado em empresas mais tradicionais e tudo mais e mudou para esse ambiente de startups. Você já trabalhou numa empresa tradicional para ver quanto que é chato esse negócio? Cara, é emoção, né? Como eu não faço esportes radicais nem nada, eu acabo, acho que startup é o que dá emoção na vida, no final das contas. E pensar que você está criando uma coisa totalmente nova e você tem essa liberdade de você poder questionar as coisas que estão estabelecidas, status quo, e dizer assim, não, eu não gostei desse negócio, eu achei errado o jeito que vocês estão fazendo. Mas sempre foi assim, e é assim que as coisas acontecem, cara, e você poder ter essa liberdade de inquisitória, de você poder questionar as coisas como elas são e poder ter liberdade de você testar modelos novos de fazer as coisas, cara, é o que eu sempre quis fazer, no final das contas, de uma forma ou de outra. Eu nunca falei isso em voz alta, mas eu acho que é o que eu gosto de fazer por causa disso. Eu acho que eu sempre gostei de pegar uma situação onde o pessoal fala assim, talvez esse lado colérico diz assim, não dá para fazer isso. Cara, isso é um convite para eu fazer. Acho que se eu fosse falar em motivação, acho que esse é o ponto principal. E aquela coisa, Legal. você
E também uma motivação pessoal de querer deixar o mundo melhor do que quando eu cheguei. Basicamente isso. Tem dinheiro, tem risco, tem estresse, tem muito suor e sangue no meio do caminho, mas, sabe, você terminar o dia e deixar o mundo melhor do que quando você começou é gratificante, de fato. Que Eu tô legalzinho. falando Imagino sincero mesmo. imagino que essa tua motivação para trabalhar em startup seja, inclusive, uma das que te leva a trabalhar, entre aspas, com mentoria, Sim, né? A gente estava conversando aqui antes do episódio sobre mentoria, você mentor aqui do InHub também, e do Sync, imagino que de outros projetos similares também. Se puder contar um pouquinho sobre a sua experiência com mentoria. sim. A primeira experiência que eu tive com mentoria, eu me lembro bem, foi lá em 2015, no Startup Foods. Eu não tinha nada a ver, eu estava participando como gerente, como manager no GBG, o Google Business Group, e pela primeira vez eu fui convidado para dar mentoria. Não, já tinha sido professor e outras coisas, a gente sempre foi prática comum minha, trocar ideias, explorar e até onde que aquela ideia é válida, quais as dificuldades dela, sabe? Sabe quando você para e vê uma situação e começa a divagar em como é que aquilo lá funciona? Essa é a minha tara, geralmente é essa. Eu vejo um rádio, eu quero abrir para ver como é que ele funciona por dentro. E basicamente essa ideia de questionar e ver como é que ela funciona, tudo mais, já sempre esteve. Só a primeira vez que fui convidado para fazer mentoria nesse Startup Foods, pelo GBG, e eu pensei assim, quem sou eu para ser mentor e tudo mais? E daí, quando eu sentei, me lembro que tinha várias mesas, assim, era um Startup Week da vida, né? E eu sentei nas mesas, o pessoal falava as ideias e eu comecei a falar o que eu achava, o que precisava ser feito, qual era a possibilidade técnica, o quão difícil era fazer aquilo, coisas que são naturais para quem trabalha com tecnologia muitas vezes. Porque eu já tinha vindo num histórico de consultoria e tudo mais, então era normal sentar com um cliente, ele ter uma ideia, uma vontade, um intento para fazer, e a gente falar o que era possível, o que não era, para e até dizer até o preço no final das contas, né? Então, naquele momento, eu percebi que, ajudar as pessoas ali como mentor e direcionar elas e dizer assim, ó, não dá para fazer isso, porque geralmente em mentoria rola muito isso do pessoal, eu tenho aqui inteligência artificial, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O cara começa a falar as palavras da moda, né? No final das contas, e tu fala para ele, calma, cara, vamos primeiro resolver um problema, vamos arrumar a cama primeiro, e depois a gente vai para o próximo passo, que é mudar o mundo, sabe? E daí, geralmente, é botar o cara no pé no chão, o que pode ser feito, o que é realmente possível. Geralmente, em tecnologia, você não começa pelo que é possível, né? Você começa pelo o quão de esforço vai ter para fazer aquilo que você quer fazer. Primeiro faz uma coisa, geralmente não existe impossível na área de tecnologia. Geralmente é só uma questão de tempo, ou de esforço, ou de tamanho. Se você perguntar para o Elon Musk o que ele é, o que é possível, ele vai falar assim, olha, eu estou matando vários impossíveis aí. Se você perguntasse 20 anos atrás, 15 anos atrás, se você ia ter iniciativa privada explorando o espaço, ou se você perguntasse se ia ter outra grande empresa do mercado automotivo aí no mercado, o pessoal vai rir da tua cara, mas ele está mostrando o impossível aí para uma galera. Tenho várias Isso é verdade. tenho várias críticas e ressalvas para o cara ou para o negócio, que seja, mas tem que admitir que o cara está fazendo acontecer, no final das contas. Então, continuando e voltando ao ponto, não me comparando a ninguém, mas essa parte de mentoria é bom porque para mim sempre foi natural, né? Sempre gostei de ter esse lado inquisitório e questionador. E geralmente quando bom mentor, geralmente ele não é o cara que vai dar tapinha nas costas do cara que está fazendo um novo negócio, nem nada, é aquela coisa. Cara, é tapa na cara, tipo, vamos ver se a tua ideia sobrevive a 10 perguntas. Se responde, se sobreviver, quer dizer que é bom. Você tem resposta? Você tem alguma coisa para questionar? Você está afim de aceitar críticas? Porque é através dessas críticas
que você vai ter um negócio realmente bom e que vai se manter no final das contas. Onde é que vai vir dinheiro, como é que vai ser teu cadeia de marketing, cadeia de aquisição, como é que vai ser teu produto, como é que você vai validar, porque tem... É muito bom falar de startup, o pessoal cheio de Puff e PlayStation 5 assim na mesa, mas então foi nesse momento que eu comecei a fazer a mentoria. Cara, várias vezes aconteceu de estar no GBG e outras coisas, aparecer vários players. Quando eu comecei a fazer mentoria na 5 também, participar ativamente de vários coworkings, cara, era normal, alguém cheio de ideias, cheio de vontade, quero mudar o mundo e coisa e tal, e, sabe, pelo menos ajudar o cara. Mentor é isso, né? Você responder, questionar e ajudar. Fazer um contato, não é comigo, mas esse cara pode te responder. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso, no final das contas. E puxando um pouco o gancho assim, dessa parte que você citou anteriormente ali do mentor ajudar o mentorado a botar os pés no chão ali, pensar no problema primeiro, né? Não encarar, não chegar falando de startup, de puff, de mesa de pebolim, empresa. No mundo jurídico a gente tem bastante disso hoje porque, por incrível que pareça, inovação tá bem na moda no direito hoje, né? Todo mundo quer falar de startups no direito, de tecnologia no direito, e a gente vê muito discurso que fala, que gosta de usar as palavras da moda, né? Disrupção, Vamos falar de fintech. smart contract, é o que vocês mais ouvem durante o dia, né? Deve ser, né? O pessoal nem sabe o que está falando, né? Exatamente. Lê um artigo que fala de smart contracts e blockchain, já acho que é advogado robô, entre aspas. Então a gente eu vê. fico contente se o cara lê um artigo. O problema é quando ele viu 2 vídeos no YouTube, né? Viu um post no Instagram, já virou especialista. Se ele leu, cara, eu já tô muito contente. O problema é quando ele só tá no YouTube, né? O cara fala que viu um white paper quando ele viu o vídeo no YouTube, né? Exatamente. E isso no direito é muito forte hoje. E é importante a gente, né? Claro, não achar isso como algo ruim, né? Porque talvez seja um indício de que o mercado, somente como o direito, está começando a abrir os olhos para essa realidade. Mas é importante que mentores, aí como você, como pessoas que já têm uma certa experiência realmente no mundo da inovação, de incentivar as pessoas que estão nesse caminho a realmente botar os pés no chão e começar a pensar no problema antes de pensar na tecnologia, né? Então, por exemplo, não adianta a gente chegar querendo aplicar inteligência artificial se a gente não sabe nem qual é o problema que a gente quer resolver com a inteligência artificial. Exatamente. Inteligência artificial só vai repetir, se você estiver cometendo um erro, ela só vai escalonar o teu erro. Só isso, no final das contas. A inteligência artificial é a primeira coisa, tem que ter uma camada de dados. Se você pensar em inteligência artificial por si só, machine learning, coisa e tal, você tem que ter um número absurdo de dados e registros para poder começar a valer a pena usar essa informação. Você não usa uma inteligência artificial para identificar flores em meia dúzia de fotos. Você usa inteligência artificial para identificar flores em 1 bilhão de fotos, no final das contas. Tem que pensar nessa escala. E é aquela coisa, geralmente a tecnologia tem hoje muita ferramenta, muita coisa pronta. Nós temos, como você falou, machine learning, inteligência artificial, blockchain, smart contracts, nós temos, DEF, nós temos várias tecnologias para isso. Só que resolve o problema. Se você está realmente, se você fez na mão alguma coisa e conseguiu resolver um problema, e daí você fala assim, para escalar você vai usar a tecnologia, daí você está pensando certo. Mas não, cara, o que soa, por exemplo, para um mentor, para um investidor, o que quer que seja, quando o cara fala que ele quer usar palavras da moda, ele parece que está querendo vender alguma coisa. Cara, eu como investidor, como mentor, eu tenho que ficar com vontade de investir em você, e você tem que estar resolvendo um problema real que existe. A parte legal, vamos lá, vamos colocar os pingos nos is assim, é que hoje em dia com o direito, o mercado jurídico de forma geral, está tão carente de inovação que às vezes só um sisteminha de chamados e de assinatura eletrônica já é muita coisa para muita gente, no final das contas.
Às vezes não é nem o sistema em si, às vezes tem o sistema pronto. Só que você só precisa resolver a cadeia. Eu vejo, por exemplo, eu fiz uma mentoria de um sistema de jurimetria, que é uma empresa grande ali que estava fazendo jurimetria para contratos trabalhistas. Cara, meu Deus, se você for ver tecnologicamente, você pega meia dúzia lá de alguns robozinhos para pegar os dos sites certos lá, pega informação, normatiza isso, você tem a porcentagem de acerto lá. Se vai para tal juiz, vai ser uma coisa, se for para tal outro, você faz um acordo, simples assim, no final das contas. Resolve o problema e caro. Você sabe quanto que custa esse negócio na galera? Por isso que jurimetria se vende por si só, né? No final das contas. Já dá uma porcentagem de acerto e coisa e tal, dá o meu P90 aqui, vambora. No final das contas. Mas é um problema real, no final das contas. Depois que o cara pegou o robozinho lá, fez a primeira vez, ele pegou e automatizou esse robozinho e começou a vender, no final das contas. O pessoal tem que parar de pensar mais em problema para resolver do que de solução, porque esse foi como eu falei, eu acho que eu não me lembro se a gente estava gravando ou não, mas eu falei que eu fiz uma startup lá em 2010 e eu fracassei miseravelmente. Qual foi a minha mentalidade que eu estava errado? Primeiro eu fiz uma solução e depois fui achar um problema. É ao contrário que tem que acontecer. Quando eu comecei a sair para vender a solução, que eu comecei a enxergar o real problema. Como é que é? Fracasso miserável e tudo mais, fiz tudo errado, mas eu pelo menos essa parte valeu a pena que eu internalizei uma lição valiosa e, cara, no final das contas, que me custou só 6 meses de vida, né? É questão de errar rápido e já dar meia volta, né? Exatamente, pelo menos valeu a pena nesse sentido. Mas, geralmente o pessoal, tipo, eles pegam uma solução, o cara acha que tudo é rede social, toda venda vai acontecer por Google Ads e Facebook Ads e Instagram, é só investir em mídia social que tudo dá certo. Cara, não é assim que as coisas acontecem, não, no final das contas. Hoje tem que pensar que mídias sociais, redes sociais, Google Ads, Facebook Ads, todo mundo tem acesso a isso. Então, você começou da mesma raia que todo mundo. Então, pelo menos resolve um problema nichado, fixo, que tenha um valor agregado grande, que faça sentido para as pessoas e que você consiga resolver. Resolve 6 ou 7 desses, recebe os boletos lá e vamos embora, no final das contas. Legal, Osni. E já começamos a entrar aqui no cerne aqui do nosso especial que a gente está fazendo aqui em parceria com o InHub, no cerne dessa conversa, que é focado no empreendedorismo, e nessa conversa aqui com você, o foco a forma como os empreendedores, principalmente empreendedores de legal techs ali do mundo jurídico, a forma como eles devem abordar as iniciativas voltadas para produto e tecnologia, né? Já tivemos algumas respostas aí nessa parte inicial da conversa, entre elas, primeiro pensar no problema para depois pensar na solução. Uhum. Né? E pelo que você conhece de mercado no geral, e também pelo que você conhece de mercado jurídico, né, que você já trouxe aí exemplos de que você realmente já conhece um pouco dos problemas e das soluções que são aplicadas aí nesse mundo, que mais dicas que você tem para empreendedores aí que buscam estão começando aí, ou tem uma ideia, ou já identificaram um problema para resolver, relacionadas a produto e tecnologia? Acho que boa parte eu já falei inicialmente, né, que primeiro resolve o problema. Eu vou dar um exemplo bem conhecido. Talvez vocês conheçam bem essa empresa. Não sei se vocês conhecem, pequenininha, chamada Contabilizei ali. Conhecer um pouquinho. Cara, Contabilizei começou, basicamente, se você pensar bem, lá internamente, tem uma galera lá trabalhando por baixo dos panos, mas para o cliente tem uma capinha lá de, abre aspas, automação. Você vai lá, preenche o formulário, eles recebem lá internamente e eles fazem manualmente o processo. Isso pelo menos era assim no início, né? Provavelmente já está com dinheiro, agora eles estão trabalhando para deixar isso automatizado. Mas tu viu o que eles estavam fazendo? A capinha para o cliente é uma capinha de automatizado, tudo maravilhoso, recebe tudo formatado e coisa e tal. Mas por trás dos panos é o que a gente chama de
como é que é? Inteligência artificial turca. Não sei se você já ouviu o termo. Posso fazer um parênteses só para dar uma história? Para, por gentileza. Eu posso errar sim nas referências, mas o objetivo vai ser o mesmo, tá? Talvez alguém possa me corrigir aí nos detalhes. Mas 1850 e bolinha, alguma coisa assim, tinha um cara que andava lá nos Estados Unidos com uma caixote gigante e que você jogava xadrez com esse caixote. Ele abria esse caixote, estava cheio de engrenagem, coisa e tal, e você jogava xadrez e tinha um esquema de ímãs assim que movia as peças. Você jogava com a caixa. 1850. Isso, o primeiro computador criado foi na década de 40, 50, certo? Então dá para ter uma ideia de o que estava acontecendo. Aí o cara abria lá a porta, tinha um monte de engrenagem, e era um turco, por isso que tem esse nome, né? Inteligência Artificial Turca, que andava com isso como se fosse um caixeiro. E daí foram descobrir que, na verdade, tinha um anão dentro dessa caixa lá, jogando xadrez com as pessoas. Não tinha nada de maquinário, era só uma pessoa, cara, um anão lá dentro jogando xadrez com as pessoas, certo? Então, o que é? Uma inteligência artificial, certo? Jogando xadrez com as pessoas. E, basicamente, o que acontece em muitas startups de sucesso, desde Airbnb até Contabilizei, é isso. Tem alguém lá com um bom processo, resolvendo o problema para o cliente que está comprando um sistema automatizado, mas tem alguém por trás dos pontos resolvendo o negócio. E a parte legal é que isso aqui é o que o pessoal, a galera de startup fala, que esse é o nail. Você primeiro faz o nail, depois faz o scale. Então, primeiro resolve esse problema. O que vai acontecer quando você fizer isso, quando você fizer esse produto? Para você fazer o teu dia a dia, você vai otimizar o teu processo. Você vai criar uma planilha, vai criar um processo, vai criar pequenas automações ali. Você vai se sujar nesse processo e entender como esse processo funciona de ponta a ponta. E, inevitavelmente, quando você for para a área de programação, o que quer que seja, falar com o programador, a parte de processo, você vai mostrar para o programador, eu faço assim com essa planilha, daí eu passo para essa planilha aqui, e que daí eu faço esse filtro aqui, e para o próximo eu faço isso. O programador vai falar assim, beleza, isso aqui eu faço aqui em 2 minutos, vai resolver o teu problema, e você nunca mais vai ter que fazer isso. Mas qual foi o ponto? Não é só jogar para o programador, para a parte de TI, para a empresa terceira que você vai contratar para resolver o problema. É você criar o processo, esse é teu papel, esse é teu negócio. E você ali fazendo esse nail é que você vai construir esse processo, no final das contas. Então, por isso que eu falo, antes de você ir buscar um programador para ficar xingando ele, botando a culpa nele, coisa e tal, resolve o teu BO, fazer planilha, fazer um Zapier para mandar os e-mails. Tem um monte de ferramenta aí no code disponível na internet justamente para isso. Você consegue fazer muita coisa. Cara, você quer fazer um site, você baixa um WordPress ali, tem meia dúzia de tutorial na internet. Não dependa muito de programador. Hoje em dia, o programador está bem complicado de contratar e achar. Tem uma fuga de cérebros gigante aqui no Brasil. Então, quanto menos você depender e só depender de programador quando você realmente precisar, ótimo. Ideal seria ter um, cara. Ideal seria ter dinheiro. Ideal seria não precisar trabalhar. Mas você trabalha com o que você tem. E com que evita o que você não tem. Então, por isso que eu falo, se você vai resolver um problema, tenta resolver ele manualmente primeiro, tenta fazer esse nail que eu falei de criar o processo em si, e depois você vai automatizar o processo. Se você ir direto para querer fazer o código, fazer a automação, você vai automatizar a coisa errada, na melhor das hipóteses, certo? Você vai deixar o teu erro mais rápido só. Não existia aquela brincadeira do episódio do Homer Simpson que tem o jeito errado, o jeito certo e o meu jeito. O meu jeito é mais rápido, só que é igual ao jeito errado, só que mais rápido. É igual ao jeito errado, só que mais rápido. Velocidade é o objetivo. Exato. Porque ali você não está vendendo nada, você está validando um processo. Depois de escalar, você conhecendo o teu negócio, você já vai entender o teu cliente, você vai construir um produto ali Foi o que, por exemplo, a Contabilizei é um bom exemplo disso. Ela mostrou o que o pessoal queria fazer, fez uma telinha, por trás dos panos tem os estagiários, os especialistas, um bom processo, e agora estão só automatizando esse processo, no final das contas.
Show de bola. E esse último ponto que você citou, Osni, entra bem numa dúvida particular minha que eu tenho, assim. Adoro isso. Tem uma dúvida ou uma inquietação, assim, que Mentoria é... ao vivo, cara. Isso, exatamente. Mentoria de graça. Não, Não, eu nunca cobrei nada pra mentoria, acredite se quiser. Não. Boa. No sentido que advogado normalmente não é dificilmente vai ser um cara técnico no sentido de tecnologia, né? O advogado, ele entende ali da lei, da jurisprudência, da doutrina, mas dificilmente ele vai botar a mão no código para entrar na parte da tecnologia mesmo ali, quando ele está criando uma empresa de tecnologia jurídica, né? Certo. Mas é importante para o advogado, se ele está entrando no mundo da tecnologia, ele pelo menos entender da tecnologia, entender a lógica, pelo menos, de programação, né? Para poder se comunicar a ideia dele, até para poder pensar esse processo inicial que você citou, né? Tu falou lindo agora. Exato. Até que ponto o advogado ou o cara de negócio da empresa, o cara que não é o cara técnico, não é o cara que não vai escrever o código, até que ponto ele tem que entender da tecnologia para tirar o projeto dele do papel e futuramente escalar? Até que ponto, o máximo que ele puder ir, obviamente, né? Mas eu vou dar um exemplo reverso, tá? Olha só. Você sabe que eu já trabalhei em bastante e-commerce, em outros lugares e tudo mais. Vamos dar um exemplo de madeira. Cara, eu fazia muita coisa lá de muitas das automações e tudo que eu programei lá para fazer o que a madeira era relativo à contabilidade. Eu já tinha feito anteriormente um curso de contabilidade gerencial básica. Ativo, passivo, o que é DRE, o que é balancete, escambau, tudo mais. Eu sou contador? Não sou. Se você perguntar para mim, eu nunca vou conseguir ser um contador. O máximo próximo que eu cheguei de ser contador foi ter casado com o meu primeiro casamento foi com uma contadora. Mas não é por osmose que a gente aprende as coisas. Mas aquela coisa, eu vou lá, boa parte do trabalho do cara que está empreendendo, por exemplo, no teu caso, com o programador ou é fazer perguntas. Você, nessa criação de processos que eu comentei, você vai entender tudo que você consegue fazer. Você vai ter o teu limite que você consegue fazer. Se você conseguir ser bom num Excel da vida, você vai fazer uma planilha dinâmica, fazer um ZIF muito louco lá e coisa e tal, e vai fazer uma planilha quase uma programação, certo? No final das contas. E daí, quando você colocar na mão do programador, ele vai fazer. E o que você vai perguntar, provavelmente, o que você vai aprender nesse processo é fazer perguntas. Fazer perguntas poderosas em relação ao teu processo. Você vai dizer assim, ó, isso aqui tem que ser web ou tem que ser um aplicativo? Por exemplo, você vai começar por coisas assim, né? Que geralmente é o que acaba acontecendo. Minha sugestão é começa pelo web, que é mais fácil, tá? Que é muito mais difícil no aplicativo. Você vai começar a fazer perguntas. Você vai precisar, o que é um banco de dados? O que é um framework de desenvolvimento? O que é esse negócio de linguagem de programação? Essas são as perguntas que um bom programador, um bom mentor de tecnologia vai te dizer assim, isso aqui não é importante agora, isso aqui é importante para depois, isso aqui é relevante. Por exemplo, se você perguntar, geralmente é igual o pessoal de Windows, o Android versus iPhone, assim. Cada um vai defender o seu, no final das contas. Tem os seus motivos e, geralmente, em viés de confirmação, a pessoa não sai da sua escolha por viés de confirmação, né? Se ela admitir que o outro lado está certo em algum ponto, ela diz que ela está errada. Então, ela vai evitar o máximo, né? Então, o que você vai fazer é sempre buscar fazer boas perguntas para esse programador. Porque você, obviamente, você não vai dizer como é que ele vai trabalhar, você vai ter que dar liberdade para ele poder trabalhar. Daí vem a pior coisa do mundo, que é escolher um bom profissional, né? De uma área que você não domina. É a mesma coisa que você, não sei se alguém aqui tem carro ou já teve carro, vai procurar um bom mecânico. Como é que você identifica um bom mecânico quando você não entende nada de mecânica, nada de motor? Cara, é igual fazer compra no mercado, você vai por preço daí. Se você não sabe, se você não domina. Por tentativa e erro, na porrada. Tem aquele pessoal, daí pensa assim, tem um programador bom ou mecânico bom, que ele não sabe se comunicar e não é bom vendedor, que ele nunca vai conseguir te convencer, porque ele não é bom vendedor, certo? Tem aquele cara que é o programador, o mecânico, o profissional, que ele é muito bom em se vender, mas é péssimo profissional. Tá vendo? Eu só tô criando mais dúvida aqui no final das contas.
Mas, cara, primeiro é pegar boas referências. A minha sugestão é, se você fizer uma coisa muito alienígena lá, que você realmente não tem paralelo com sistemas prontos, nem nada e coisa e tal, minha sugestão, às vezes, é buscar uma empresa de desenvolvimento e daí ela vai fazer pontualmente para você o que você quer fazer, certo? Teu valor vai ser mais alto, esse pessoal cobra mais caro, mas ele vai te direcionar para o que você precisa. Então, daí, o que você vai... Tenha sempre em mente que você vai de um ponto A a um ponto B no teu sistema, no final das contas. Eu vou dar um input com esses dados aqui, eu quero sair com um output nesses dados. Vou dar um exemplo, tem aquele sistema da IBM lá, que eles fizeram lá nos Estados Unidos, de revisão de contratos com inteligência artificial. Não sei se vocês devem ter lido em alguns lugares. Basicamente, um dos trabalhos que em grandes corporações jurídicas tem muito, pelo menos lá fora, né? Eu não sei quanto que é no Brasil, mas lá fora é revisão de contrato. Praticamente eles têm um monte de estagiário de direito, pessoal orientado e coisa e tal, que eles ficam lendo o contrato o tempo todo para ver onde é que tá os pontos fracos e coisa e tal. E daí a IBM fez um produto que ele fica lendo esses contratos, 800 mil páginas, 900 mil páginas, tanto faz. E daí o sistema vai lá e diz assim, no contrato onde é que estão os pontos fracos, onde é que estão os pontos de melhoria e tudo mais. É um sistema onde qual é o teu input são os documentos, qual é o output eu acho que o output é um relatório, um dashboard de como é que está aquele conjunto de contratos. Basicamente isso. Só que você entendeu como é que o pessoal faz, né? É uma inteligência artificial lá que foi aprendendo muito mais, uma escala muito maior do que a gente está acostumado. Se você for perguntar para um programador, ele vai dizer sim, é possível, só que olha só tudo que ele vai ter que fazer. Mas se você fizer um sistema, por exemplo, mais simples, de jurimetria, tu fala para ele, eu tenho vou dar um exemplo mais pé no chão para a gente, né? Você tem um sistema que você quer fazer um sistema de jurimetria, como aquele exemplo que eu dei para vocês antes do que eu participei, que é fazer uma jurimetria de processos trabalhistas. Você fala para ele, olha, como é que eu faço hoje para identificar manualmente? Eu vou nesse site aqui, que ele é público, tem esse CAPTCHA que eu tenho que resolver e coisa e tal. Eu pego os últimos 6 meses desse juiz e daí eu coloco na minha planilha aqui, eu sei quantos % de possibilidade que eu tenho desse cara. Daí tu vai falar isso pro programador. Daí o programador falou assim, então vou fazer o seguinte, vou fazer um crawler, um robozinho para pegar esse site aqui. Esse crawler, ele vai alimentar essa planilha parecida com o que você criou aqui e ele vai usar a tua mesma metodologia para gerar o resultado. O programador, daí você já sabe o que perguntar pro programador. Sacou? É isso. Basicamente, o programador ele só vai executar o que você pediu, o programador, desenvolvedor, o que quer que seja. Ele vai colocar numa cara bonita, talvez você vai precisar de um design para deixar isso mais usável, de forma automatizada, mas ele só vai repetir o processo que você fez, ele não vai criar o processo nada, tanto é que não é papel dele fazer isso. Quando, por exemplo, eu fui fazer qualquer tipo de automação contábil ou financeira e tudo mais, eu nunca cheguei e disse assim, eu tenho que ser assim do meu jeito. O máximo que eu vou falar é o seguinte, como é que vocês fazem hoje? Eu faço assim, assim, assim. Eu acho que isso é uma boa maneira de você fazer o processo de levantamento de requisitos. Você chega pro cara e pergunta, como é que você faz hoje? Eu faço assim. E onde é que tá o problema? Onde é que tá o maior esforço? Tá nesse ponto aqui. Como é que você acha que... Você geralmente pergunta como é que o cara faz, o que ele acha. Geralmente tem bons indícios de como é que ele resolveria. Se o Murilo viesse perguntar para mim e ele falasse a ideia do que ele tem e tudo mais, eu ia fazer um monte de pergunta para ele perguntando como é que você faz hoje? E daí eu ia pensar como eu ia automatizar isso no final das contas. E geralmente onde mais vai ter a ganho no final das contas é em processos automatizados, grande banco de dados, processos definidos, estruturados e automatizados é onde o parte de TI tem mais a contribuir no final das contas.
E Osni, mas paralelo a isso que o Murilo comentou sobre entender de programação, nessa área de TI, né, e pensando em produto, em gestão de produto, criação de produto, entender sobre gestão de projeto é muito importante, né? Inclusive você mesmo é gestor de projetos, né? Então eu vejo como super Minha intrínseco. especialização em gestão de projeto foi, olha só, trabalho remoto. Se eu não estivesse trabalhando hoje, eu teria muito emprego por aí já. Cara, foi muito bom porque a gente começou aqui já do dia 1, antes da pandemia, já era todo mundo remoto. Eu tive gente trabalhando na Alemanha, no Arizona, a Manaus, tudo em horários diferentes. Então, a melhor coisa do mundo foi isso. Mas tem um problema. Em gestão de projetos tem dois tipos de vertentes. Tem o que a gente chama de ágil e tem o waterfall, né, que é vamos chamar de procedural. Vou tentar simplificar bastante agora, tá? Bastante. Como é que o pessoal... Sabe aqueles gráficos gigantes lá que tem as semanas, os meses, tem as barrinhas dos responsáveis, quanto que está concluído e coisa e tal? Sabe aquelas barrinhas lá? A gente chama de gráfico gigante, tá? Geralmente no Microsoft Project você vê muito essa visão assim. E geralmente o que é? Cara, eu vou construir uma casa, é uma coisa que eu já sei como é que funciona. Eu vou construir um prédio, eu já vi prédios prontos. Eu já vi casas prontas. Então você já sabe que tem... Na primeira barrinha tem a fundação, na segunda barrinha tem o levantamento de alicerces e depois tem os restantes, certo? Então você entende que uma coisa depende da outra, que volta para cá, e no final você tem um produto, que é a casa, o prédio, o carro, o que quer que seja, certo? Por isso que a gente chama de waterfall, né? Porque ele vai... Parece uma... Ai, meu Deus. Esqueci o nome em português. Cascata. Ele tem essa cascatinha que você vai pulando. E daí no ágil, o que acontece? Por isso que geralmente quando você vai desenvolver um produto que não existe, que não tem paralelo, que você vai fazer de uma forma diferente, você usa o ágil, que geralmente é com Kanban e Scrum, que são os mais conhecidos. Eu pessoalmente prefiro o Scrum, mas é um detalhe. Mas qual é a ideia dele? Você tem uma ideia de onde é que você quer chegar, mas você tem um caminho para trilhar, mas ninguém nunca trilhou esse caminho. Então já começa com esse problema, né? Você está fazendo uma coisa que ninguém nunca fez. Então já começa com a certeza que você vai cagar em algum momento aí. Você vai errar alguma merda aí no final das contas. Você vai errar, cara. Você vai errar. Então, qual é a ideia do Scrum, do Kanban e tudo mais? Divide essa merda em pequenas partes. E não planeja muito para frente, porque o que você conseguir nessa semana, nas primeiras 2 semanas, vai te dizer como vai ser as 2 próximas. Você pode até querer colocar prazo e coisa e tal, para algum ego inflado querer saber, mas você não sabe de nada, no final das contas. Então faz pouca coisa, sonha grande, não, eu vou mudar o mundo aqui, coisa e tal, mas executa pequeno, caralho. Faz primeiro uma coisinha pequena, porque se você... tem uma questão filosófica, assim, se eu conseguir terminar pequenas tarefas, é muito mais vantajoso e benéfico pessoalmente do que eu fazer uma tarefa grande, no final das contas. É melhor, você vai manter a moral da equipe, tem uma série de vantagens ali no final das contas. Terminar coisas é muito bom, assim, para o psicológico das pessoas que estão trabalhando na tua equipe. Então, divide bem isso. Então, no Scrum, geralmente tem isso, você faz uma semaninha, vou fazer essa semana, faz no Trello, faz no Gira, eu prefiro o Gira, eu gosto, é mais detalhado, mas faz no Trello, faz no Gira, todas essas ferramentas têm essas possibilidades. Separa, o que eu vou fazer essa semana? Não se preocupa com hora, não se preocupa com... O Murilo vai fazer um X coisas e o restante da pessoa vai fazer outra coisa. No final de semana, todo dia faz uma dailyzinha lá para dizer o que tá fazendo, o que vai fazer e se alguém está com um impedimento. No final de semana vão ter um resultado. Com aquele resultado, vamos para a próxima semana. Vamos revisar a semana e pensar na próxima. E assim que você vai acabar construindo o produto.
Daí você vai, por exemplo, o Murilo perguntou do desenvolvimento de produto, juntando um pouquinho com a outra parte de pegar um desenvolvimento e coisa e tal. Eu começaria, antes de fazer buscar um desenvolvedor e coisa e tal, dependendo, claro, qual é o produto em si, mas geralmente um UX ajuda muito, um cara de UI, UX, fazer alguns processos clássicos como design thinking, essas coisas. Um cara de UX geralmente é muito bom nesse sentido porque ele te ajuda a pensar como que o produto vai acontecer, certo? A pessoa vai interagir com o teu produto? Beleza, é uma página de busca, vai ter login e senha, vai ser um Tinder-like, o cara vai, fazer um Tinder de advogado, né? Gostei, não gostei, tô brincando agora, né? O que vai ser, no final das contas? Daí, aquela coisa, dependendo da finalidade do negócio, é que vai definir muito de como que as coisas acontecem. E o que vai acontecer muitas vezes é você buscar, o que o cara vai achar alguns produtos que são parecidos, mas não para a mesma finalidade. Eu brinquei agora do Tinder, mas digamos que exista isso, um Tinder de advogados, né? Não sei. Como é que se chamaria um Tinder de advogados? Tem o Jus Brasil, né? Eu acho que segue. Se esticar um pouquinho, dá pra considerar um Tinder de advogado. Se der pra arrastar pro lado, vira. Olha... mas, digamos, o que vai acontecer? Quando chegar assim, eu quero um sistema onde a pessoa chegue com um problema, que é o Jus Brasil, né? É um excelente exemplo. Ou chega com um problema e daí você tem que achar um advogado mais adequado para te atender. Região, valores, problema, vamos dizer assim. Daí você tem, sei lá, você pode fazer, em vez de um Tinder, fazer uma carta de super trunfo do cara, ó, esse é o Osni, ele é especialista em contencioso, não sei o que lá, e tem tantas pessoas que gostaram dele, assim, certo? Pô, daí vamos brincar, vamos jogar um pouquinho de super trunfo, vamos brincar de RPG e coisa e tal, fazer umas fichas ali e ver como é que o pessoal funciona. Ali traz muita inspiração de como que o produto vai funcionar. E por isso que eu gosto muito de contar com profissionais de design, de UX, para montar o produto. Geralmente eles estão mais abertos para nesse primeiro estágio do processo, que é montar como é que o produto vai fazer. Isso deixando de lado toda a parte de comercialização e tudo mais. Quando chegar para o programador, tem a tela, tem um back-end, ele vai entender como é que vai funcionar. E não vai ser um processo linear, vai ser um processo circular. O que vai acontecer é o designer vai montar o que ele imagina, vai para o programador e ele vai devolver o que ele acredita que tem que ser feito. Ajustes que vão ter que ser feitos no design e esse processo vai ficando circular. Por isso que eu gosto bastante do modelo de Scrum e que ele é formado em formas de ciclos, né? Que são os sprints, onde você tem sprints onde as coisas acontecem de forma conjunta, onde uma coisa acaba retroalimentando a outra coisa. Então, para começar, primeiro faz o design, se possível faz esse fluxo de sprints para você ter em questão de gerenciamento do projeto, ter essa visibilidade do que está acontecendo e tudo mais. Eu poderia até mostrar algumas coisas que eu tenho aqui de como é que eu trabalho hoje em dia, né? Mas geralmente manter as coisas. Uma sugestão. Dependendo o pace que você quiser, o ritmo que você quiser estabelecer, quanto mais curto for os sprints, você consegue, apesar de dar muito trabalho assim fazer essas revisões, você consegue dar um bom ritmo. Quanto menor, o ideal é não ser menor que uma semana. Acho que uma semana é a menor medida que tem. Tem algumas empresas, conforme o projeto vai ficando mais maduro, que você consegue aumentar o tamanho do sprint para 2, 3, 4 semanas. Mas minha sugestão, quando você está começando, você tem que ter velocidade, né? Quer ver as coisas acontecendo. E quanto menor o tempo do sprint, mais rapidamente você consegue mudar de direção se você achar necessário, no final das contas. Eu acho que vocês vão, em algum momento, conversar com o Wellington da Evolve, não vão? Não tá na programação ainda. Já fica aí a dica do nome, já fica a indicação. Botando no dele sem ele saber. Cara, o Wellington ele trabalhou com a validação de 250 startups.
certo? O que eu consigo falar muito é sobre produto, desenvolvimento, coisa e tal. Sobre essa parte de validação de ideia e validação de startup, ele é o cara. Por quê? Ele tem essa startup, ele já trabalha, já ajudou a validar 200 startups. Ele tem um processo só para isso, certo? Onde ele fazia agora eu tô fazendo propaganda de graça pro cara, né? Tô brincando. Não, de vez em quando eu faço. Quando eu tenho alguma situação assim, eu passo para ele. Ele tinha um processo, pelo menos até então, era 23 dias para você começar do zero, entender validação de mercado, coisa e tal, todo esse processo, e chegar no final com pelo menos um MVP em 23 dias. Era bem legal. Hoje não sei como é que tá isso, acho que mudou bastante. Mas eu sempre recomendava esse curso, essa orientação dele, esse processo dele, que é da Evolve, que ele fazia esse processo, mas a parte legal é, se o Murilo chega lá e ele fala assim, ó, desculpa estar te usando como exemplo, Murilo, mas você Imagina, sem problema. chega lá e fala assim, ó, cara, eu tenho uma ideia aqui de uma máquina de entortar banana e coisa e tal, e ele fala assim, pá, beleza, não tem ideia ruim, até validar, né, no final das contas. Daí ele basicamente ele passa todo o processo de validação, ele mostra como é que tu vai entender todo o mercado de bananas, qual é o público-alvo, a validação se existe necessidade do mercado para desentortar bananas, se é uma carência do mercado, esse esquema de desentortar banana, e no final das contas você vai ter um processo, provavelmente manual, de desentortar banana, onde você vai validar e basicamente você vai entender se esse produto que você está criando vale a pena ou não. E a parte legal é como é um curso, daí você chega lá no final e fala assim, desentortar banana é demodê, agora o negócio é abrir coco o negócio. Então daí você já tem todo esse teu conhecimento que você adquiriu de qual é o processo de validação dessa ideia, como é que você vai validar o mercado. Isso você não vai tirar de você. Você vai só adaptar para quebrar coco, no final das contas. Eu tenho uns exemplos bem idiota, né? Mas tudo bem. Nossa, ficou bem fácil assim de entender. Não, vai ter mentoria que a gente recebeu aqui já. O quebra-coco é mais válido que o destratar banana, né? Imagino que sim. Já é validado, já é validado. Tem vários problemas no desentortar a banana que não valem a pena. A banana não fica tão boa no final das contas e não fica vendável. Não é economicamente viável desentortar bananas. Não faz sentido. E, Osni, caminhando aqui para a nossa etapa final da entrevista, a última pergunta que a gente gostaria de saber a sua opinião sobre a importância de uma startup buscar um projeto, uma incubadora, para testar sua ideia. Porque mesmo que ela tenha um mentor por fora, alguma coisa assim, por que buscar uma incubadora? Me diga alguma coisa que você viu que tem alguma notoriedade que foi construída sozinho. Não vai achar. Ninguém constrói nada sozinho. Simples assim. Na verdade, eu não restringiria só a incubadoras, só a mentores. Quando a gente vai fazer uma ideia, se a gente tem uma ideia, quer desenvolver, você tem que mostrar isso para o maior número de pessoas que você puder. Você vai buscar ajuda, tem gente que vai achar uma merda, tem gente que vai dar tapinha nas costas e dizer que você vai lá, filhão, né? Mas no final das contas, você tem que buscar ajuda. Você não vai construir nada sozinho. Se for grande, você precisa de mais ajuda. Simplesmente assim. É mais dinheiro, é mais opinião, é mais validação. E a parte legal das incubadoras, as incubadoras de forma geral, as boas incubadoras, é que elas fazem justamente isso, né? Tem muitas pessoas lá dentro e eu tenho visto durante a pandemia algumas incubadoras tentando se adaptar pro remoto, certo? E eu tenho visto que está complicado, porque boa parte da dinâmica da incubadora boa é estar lá dentro, é o cafezinho, é o trocar ideia, é as parcerias, é aquele cara que veio visitar uma das incubadas e acabou se interessando em outra. É isso, no final das contas. O que eu vejo em incubadoras acaba sendo isso. Quantas vezes eu dentro de uma incubadora, o cara veio falar com uma outra startup, eu puxei ele para conversar porque eu gostei do perfil do cara, sabe? Então é isso, cara. E incubadora é muito
é muito comunidade. Eu vim no meu histórico, boa parte da minha vida eu passei trabalhando com Linux. E a comunidade do software livre é muito forte, muito forte. Pelo menos em 2000 a 2007 era muito forte. Tanto é que eu participei da criação do Kurumin, não sei se é um Linux que tinha bem antigamente, coisa e tal, mas é só para velho, para lembrar disso. E esse mesmo tipo de comunidade, contribuição e colaboração se vê muito em incubadora, porque é todo mundo querendo ajudar o outro, sabe, trocar ideias, estão com problemas muito semelhantes. O máximo que eles têm de concorrência é tipo quando eles estão brigando por um investidor, que o investidor tem que investir ou em uma ou em outra, aí vai dar briga daí. Mas de forma geral, a colaboração é muito presente em coworks e em incubadoras, no final das contas. Então, acho que o principal é como é que é. Você pode ter um mentor, um cara para te ajudar, um advisor, alguma coisa assim, mas, cara, são nessas micro mentorias que o cara nem sabe que tá dando uma mentoria ali, que você vai ter a tua ideia, que você vai ter uma inspiração, que o cara resolveu um problema de um jeito e fala assim, putz, daquele jeito eu posso resolver meu outro problema aqui do meu lado, e daí tu vai pegar com ele algumas ideias. E às vezes, cara, é porque é aquela coisa, a parte legal das mentorias, e eu gosto muito de mentorias que acontecem em coworkings, porque geralmente acaba sendo muito mais diverso a quantidade de skills e pessoas lá dentro, desde mentalidade até de habilidades. Eu gosto quando eu consigo falar duas palavras que rimam uma com a outra. O ganho é previsível, então. É a mesma. Sabe tem um discurso muito bom sobre como a diversidade traz inovação? E eu gosto bastante desse discurso. Quando você coloca uma pessoa que tem, vou brincar agora, que uma com 65 anos, que trabalhou vários anos em corporação, com uma pessoa com outras diversidades, uma pessoa de cabelo roxo, uma pessoa que morou em outro país, e, sabe, colocar tudo no mesmo bolo, cara, você pode ter, no primeiro momento, talvez alguns conflitos. Mas depois que esse pessoal percebe que vai ter que conviver junto, eles tendem a colaborar e daí que saem boas ideias, no final das contas. Tem muita coisa que a gente constrói em startup que tem um cara que está à frente lá, mas tem uma galera ali no meio que ajudou o cara a construir aquilo. Às vezes a gente tem uma amnésia de crédito ali, tipo quem foi, quem não foi, tudo mais, mas é dessa diversidade que vem o negócio. Às vezes é da inspiração de como é que o cara resolve o negócio, das dificuldades que o cara passou, sim ou não, e tudo mais, e essa mesma diversidade, ela é meio que... Eu estou falando bem filosoficamente agora, porque não... Apesar de eu ser técnico e gostar das coisas de forma matemática e coisa e tal, eu sei que esse cara é bem subjetivo. Confia que é nessa diversidade e nessa Eita, puta que pariu. Essa pluralidade, falei certo agora, né? Que vai rolar a inovação e a solução de problemas. É como se fosse um brainstorm constante que você tá no meio, sabe? Show. A gente tende a ver bastante a figura do CEO midiático. A gente acha que vê muitas vezes que o cara construiu sozinho e tudo mais. Tem todo Cara, esse ambiente de o cafezinho, a pessoa que ajudou ele, a diversidade por cara, trás. isso aí tem aqueles caras que são midiáticos. Eu vejo muito empreendedor que quer isso, né? No final das contas, ele quer o lado palestrinha. Eu falei assim, vai virar coach, que é mais legal, né? Mas, cara, no final das... E daí o pessoal quer fazer esse discurso quer pegar o cara e transformar ele num discurso de superação, olha só, tinha um arroz só e consegui fazer um restaurante e tudo mais, alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, no final das contas, você depende de um monte de gente, não se constrói nada sozinho. Todas as startups que têm sucesso e tudo mais, é só ver quantas cabeças, qual é o headcount deles aí. Quanto mais cresce, mais inovações conseguem fazer, no final das contas. Show de bola. Tem alguns casos bem específicos, por exemplo, pega um Instagram da vida que tinha 12 funcionários quando foi vendido por 2 bilhões, mas isso é uma das exceções aí, no final das contas.
Legal. Uma das grandes lições aí nessa conversa de hoje, Osni, foi uma verdadeira mentoria aí, tanto pra gente quanto pra... Ok, isso, cara. Fica aberto aí, então. Tu tem o meu link Pá, lá pra marcar a agenda, tá sempre aberto, cara. pá, legal. Só não dá muita abertura, senão a gente... Senão a gente explora. Cara, eita, como é que é? Eu não sei onde é que eu tô me metendo, mas pode abusar aí. Legal. Legal. Osni, a conversa foi muito legal. E onde que o pessoal pode entrar em contato com você ou conhecer mais sobre o seu trabalho aí? Bem fácil. Osni Passos, colocar no Google é o primeiro resultado. Provavelmente vai rolar o LinkedIn. Só dá um oi lá, eu respondo todo mundo. Tento ser educado, a não ser que seja grosseiro ali, mas eu tento sempre ser educado e tudo mais. Na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, eu passo um linkzinho pra gente marcar uma conversa e tudo mais. Cara, não, vocês usaram o LinkedIn, eu tenho um linkzinho só para marcar um bate-papo de 15 minutos, meia hora, para trocar uma ideia, porque eu sei que às vezes é o que a pessoa precisa para conversar um pouquinho, trocar uma ideia, passar um contato, não é de ficar regulando o contato, não sei se eu vou passar isso pro cara, porque o que eu vou ganhar com isso, não rola isso, tá? Eu vejo muita gente e a única coisa que eu sempre faço se ajudou, retribui pro próximo, que é como é que a gente vai ajudar o ecossistema e o mundo ser um lugar melhor. Legal. E o SEO tá em dia, né? Primeiro resultado do Google ali. Não, cara, eu boto minha confiança aí. Bota Osni Passos. Não funciona em inglês. Se você colocar Osni Steps, vai aparecer outra pessoa completamente diferente. É Osni Passos. Não é Osnir, nem Osnis. É Osni, com 4 letras mesmo. É isso aí. Beleza? Maravilha, Osni. Osni, quero reforçar aqui os agradecimentos do Murilo. Foi excelente recebê-lo aqui no Entropia Jurídica. Foi um grande prazer e com certeza a gente vai entrar em contato contigo de novo. Por favor, pode contar comigo aí se vocês precisarem. Valeu, pessoal. Valeu, Tchau. Osni. Abraço. Até a próxima. Nosso convidado de hoje foi Osni Passos. Ele é CEO e fundador da Melro e CTO e cofundador da iContract. Você pode entrar em contato com ele ou aprender mais sobre seu trabalho por meio do seu LinkedIn, Osni Passos. Este foi mais um episódio do podcast Entropia Jurídica, promovido pelo Diogo Richter e pelo Murilo Brandão. Esperamos que tenha gostado do nosso bate-papo com o agente entrópico de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, nas demais plataformas de podcast e em nossas redes sociais, e também nos recomende para algum familiar ou amigo que possa gostar do conteúdo. Obrigado pelo seu apoio e esperamos você no próximo episódio. Vamos juntos descobrir, a partir da entropia jurídica, como construir um direito mais inclusivo, eficiente e democrático.